Fala galera do Cloth Mif, estamos em mais um vídeo e finalmente chegou o Cloth Mif X do Mimi. Vocês viram aqui recentemente o Mimi 1.0 e aqui tá o Mimi X. O Mimi X, né? Eu falei que ia chegar, então tá aqui, caixa parda. ETA Bennett Nash Mimi, tá lacrado. Vamos pegar a tesourinha pra gente abrir. Lacradinho, peguei ele com o Rei Fábio Cloth Mif, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar em contato com ele para pegar. Ele tá com Mimi, Ceia Divino, Odisseu, várias peças lá para você poder pegar com ele, beleza? Eta, Bennett Nash Mimi. Tá aqui a caixinha do Mimi de Bennett Nash. Olha a caixa dele aqui. Ele é item Tamashop Shop, item limitado, tá? ETA. Vamos ver, analisar a caixa dele. Tem aqui a harpa, né? A mulher tocando a harpa. A harpa tá muito Pandora, hein? ETA, Bennett Nash, Santa Cloth Mif X, o Mimi aqui. A gente pode ver a descrição do personagem. Logo Santa Cloth Mif X, logo dos Cavaleiros do Zodíaco. Logo da Toei Animation, Bandai Namco. Uma descrição do personagem também, ó, acredito eu. Bandai Collector Shop, Tamachination e Bandai Spirits. Aqui temos o personagem, a lateral da caixa. De novo, o cara tá com selo aqui. Bandai, né? A parte de fundo da caixa, Mimi. Pô, isso aí dá pra tirar com direitinho. Mas isso vem da própria fabricante. Na lateral aqui temos o Object. Parte de baixo da caixa. A parte de cima, representando, acho que é essa estrela aqui, não é? Se não me engano, acho que é. Não, acho que é uma dessas aqui. Ah, não sei. Pois eu tenho uma imagem que eu fiz que representa bem. Vamos tirar o lacre dele aqui. Agora. Bom, tá aí o Blister, já tirei a lacre bonitinho. Vem o manual dele também, vamos dar uma olhada. Cara, vem. Acho que é a primeira vez que eu vejo um Cloth Mif que vem um blister separado só para as mãos. Às vezes dá aquela ilusão de que, nossa, veio recheado de pares de mãos. Mas ele veio a mesma quantidade do Mimi 1.0, que são 6, tá? Manual, tá? Do Mimi. Vamos abrir aqui de montagem, tudo. Eu acho que não vamos ter problema nenhum com a figura para montar, né? Acho que é bem tranquilo mesmo. Manual simples, tá? Vamos analisar a figura por completo, tá? Então vamos lá. Temos a tiara dele aqui que é de plástico, a ombreira de metal. Eu achei que ela dá a impressão que ela é muito comprida, né? Muito longa aqui. Mas vamos ver se na figura. Segunda, a outra ombreira que ela também é de metal. E ela tem movimento? Ela tem um movimento aqui, ó. Pera aí. Mas o movimento dela, ela tem um movimento sim, ó. Aqui, ó. Tá? Ela é toda de metal, bacana. Temos os braços de metal, as pernas e as cores de metal e o joelho de metal. E o saiote que é de metal também. Temos aqui o peitoral da armadura e já deu para perceber que o meu vem com riscos bem no meio aqui, hein? Vem com riscos bem no meio. Tá vendo? Dá para notar, hein? Tá bom. Selo de qualidade Bandai, tá Machination, tá falhando, hein? Eu fiz um vídeo outro dia que falei que tinha muito tempo que não vinha com pintura assim, com falhas. Eu e minha língua. Duas plaquinhas de mãos, estão reduzindo bastante. A harpa de metal, cara, que bacana. Aqui é o do 1.0 é de plástico. A harpa é de metal, bacana. A fibra é praticamente 100% de metal, cara. Assim, tirando os punhos, né? Mas a armadura dele toda é de metal. Faces do Mimi X, face de expressão de ataque, né? Boca aberta, dentes cerrados nesse meio tapê da vida. Ele rindo aqui, né? Tocando a sua harpa e ele com. Nossa, essa carinha dele aqui ficou uma carinha de safada danada, não ficou? As faces do Mimi estão impecáveis. Estão, assim, muito bonitas mesmo. Se a gente pode. Eu vou fazer o vídeo comparativo, tá? Vou fazer separado o vídeo comparativo do Mimi 1.0 com o Mimi X. Beleza? Vamos ver as mãozinhas. Os pares de mãos, punhos fechados, mão dele segurando a harpa, mão relaxada, mão dele dedilhando, tocando a harpa.
a mão dele de ataque, né? E a outra mão dele mais aberta também de ataque, quando ele joga aqueles raios de luzes, beleza? A franjinha extra pra você colocar a tiara. Tá, cara, esse cabelo tá bem desenhado. Olha só, o cabelo tá bem desenhado. Vou pegar a figura. Tá a figura em mãos. A face dele que vem na figura, muito bonita a face. Olha esse cabelo no tom mais alaranjado, né? Só que ele não é um laranja muito forte, né? Aqui na câmera tá um pouco mais forte. Mas aqui em mãos aqui tá um tom um pouquinho mais claro, assim, mais leve, né? Tá parecendo um. Cara, mas tá bonito, tá bonito. Um ponto que a galera tá criticando é a questão do abdômen dele, que ficou muito fino. E realmente, olha, quando você faz assim, você consegue ver direitinho que fica uma sobra, né? E nos outros sexos não é assim. Mas tem uma solução para isso, tá? Eu não peguei a peça, mas eu tô querendo pegar. Fizeram uma peça custom para você fechar aqui. E aí preenche, fica melhor, tá? Fica proporcional, tá? Com o Paulo. Paulo Rabin, vocês podem olhar com ele lá. Depois eu até deixo aqui na descrição também. Quero ver se eu pego essa peça. Então tá aqui o corpo da figure do Mimi Dibnet Nash, a estreleta. Vamos montar o object. Vou botar o object aqui e a gente vai falar mais sobre o object. Bora lá. Bom, tá aí o object de Bennett Nash, ou Benetona, tá? Cara, esse object eu achei ele bastante diferente. A montagem dele é bem diferente da versão 1.0, tá? E uma coisa interessante é que essa pecinha do tornozelo aqui, ela já é fixa na peça da perna. Então ela não é solta igual no 1.0. Isso é bom, ponto positivo. Né? Que no 1.0, se não me engano, ficava aqui assim a peça, aqui atrás. Então já fizeram toda uniforme, né? E também os joelhos são separados, não é uma peça junto com a perna, então são uma peça à parte. Achei isso interessante. De resto, o que vai mudar, além disso, é aqui a parte aqui, muda um pouquinho, certo? E, cara, eu não achei só chato um pouquinho de se encaixar essa pecinha que tem que firmar bem, tá? Só isso, nada demais. Tirando isso, é bem tranquilo de montar mesmo. O objeto é bonito, o tom dele vermelho se destaca bastante. Uma pena que a linha X tá ficando cara, que se ela não fosse tão cara assim, dava para dar aquela duplicada, né? Dava pra gente duplicar a coleção. Mas, como ela tá ficando bem carinha, fica difícil. Então, object bacana, tranquilo de montar. Achei que seria um pouco mais difícil, mas é só atenção. Beleza? Vamos agora para a montagem da figura. Bora lá. Bom, vamos montar o mime, né? Qualquer coisa que eu veja que seja diferente, eu vou dar aquela pausa e vou falar sobre, tá? Tirando isso, acelerar aí. Bom, as pernas montadas, só uma curiosidade aqui, tá vendo essa pecinha aqui? Ela é única com a peça da perna. No ponto zero ela é separada, então qualquer movimentação que você fazia, ela pulava, ela saia fora. Então isso aqui para mim já é um ponto positivo. As cores também estão notando diferente. Ele tem um verniz, isso tá claro, ele tem um verniz, a gente vê que tá com um brilho bem mais forte. Então ele tem um tradicional verniz, só não tá verde, tá? Graças a Deus. Uma outra coisa, Bruno, você não usa luva, não sei o que, vai manchar a figure, vai descascar. Pode montar sua figura sem luva, desde que a sua mão esteja totalmente limpa, não tenha aquele problema de ficar suando muito, né? Então vai mexer, limpa a mão, bonitinha, seca, para não ter problema, tá? Isso aí não tem problema. Eu não gosto de usar a luva porque a peça escorrega, eu já tive peça que danificou porque eu tava com a luva, ela escorregou e aí descascou. Então eu prefiro não me arriscar mais, tá? Vamos agora, vamos montar o abdômen, eu não tenho abdômen. Mas vamos ver isso aqui, tá? Mas vamos ver, vamos lá. Outra coisa interessante é que aqui, ó, a peça da cintura, ela abre da seguinte forma, você tem que tirar isso aqui, abrir a peça. Isso eu achei interessante porque esconde todos os traços de encaixe da peça. Isso é legal, isso eu achei legal. No Object você não precisa nem abrir isso aqui e tirar, você só encaixa, você coloca ela fechada mesmo, você encaixa lá no Object. Tá? Então isso aqui eu achei interessante, que aí esconde total. Aqui, né, dá pra ver o corte, mas não fica aquela. Tem que ter uma dobradiçazinha, um pininho pra fechar aqui uma peça, aquelas peças pequenininhas que você tem que encaixar aqui, que solta ou que some, isso eu achei legal. Né? A dobradiça vai continuar tendo, a não ser que eles façam uma peça só de encaixe, né? Seja dividida aqui e só encaixa aqui. Aí não sei se de metal seria interessante, né?
Vamos continuar montando aqui. Uma outra peça também, por um lado eu achei positivo e outro negativo, aí vai depender muito que ela sai isso aqui. Se eu não gosto muito, porque se o encaixe for frouxo, fica caindo toda hora, igual o Hagen. O Hagen X, assim, fica caindo toda hora, né? Então tem que ser um encaixe bem firme. Então acaba sumindo, de acabamento fica legal, né? Então, assim, de acabamento fica legal. Já dá para perceber a questão do abdômen, né? Ficou fininho e o peitoral muito largo, né? O peitoral dá para. Aqui a gente nota que o peitoral, como é que ele ficou grosseiro. Tá vendo? No próprio ombro aqui, ele ficou mais grosseiro. Tinha que ser uma peça mais fina, que aí às vezes não ficaria tão desproporcional. Mas há uma saída para esse lance do abdômen, tá? Há uma saída. O Paulo tá fazendo essas peças. Eu vou até deixar o link dele aqui para quem quiser. Eu ainda não peguei, eu quero pegar. E aí, quando eu for fazer o vídeo comparativo, eu mostro como é que ficou. Então vamos continuar a montagem. Então tá aí o mime de Bennett Nash. Eu vou colocar a harpa dele, o Elms, mas só pra gente ver ele sem a tiara, né? O Elmo. Cara, essa figure tá lindíssima, cara. Essa figure, cara, dá pra ver uma evolução muito grande. Muito. Olha essa face do mime, cara. Olha isso aqui. Não, essa figura tá linda demais. Lindíssima. Vamos botar a harpa nele. Tá aí o mime de Bennett Nash Santa Cloth Myth X aqui montado. Bonito, viu? Bonito, mas bonito mesmo, cara. Nossa, que figura linda, 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 linda. Lindíssima, lindíssima mesmo, tá? Vou botar agora na base giratória pra gente fazer as considerações finais. Eu vou... Aí o mime sentado aí na coluna, na pose dele clássica, né? Essa mãozinha dele segurando a harpa não é tão firme não, tá? Ela não segura firme a harpa não. Sai com uma certa facilidade. Então você tem que quase encostar, encaixar ali a harpa ali no braço ali, fechar bem para ela ficar mais travada, tá? A minha figura está um pouco rígida, tá? Mas assim, o lance do abdômen para mim foi mais por questões nem de estética, mas de mobilidade. Mas mesmo assim, ele perde um pouco a mobilidade porque a ponta do peitoral ela começa a fazer uma curva para dentro. Então vai acabar atrapalhando, mesmo sendo mais fino. Então, assim, quebra. A harpa esconde um pouco, mas se você deixar a figura um pouco mais à mostra, assim, abdômen mais à mostra, quebra a estética, tá? Então isso aí é um ponto, para mim, negativo, tá? Então isso aí não precisava ter sido tão magro assim, tá? Não precisava ter sido tão magro assim. É fácil de posear, bem tranquilo. A figura é muito bonita mesmo, gostei das cores, dos tons, do cabelo, achei... Eu não gosto muito do cabelo do Zex, mas ultimamente eles estão acertando muito a questão do molde do cabelo. Esse mime aí, pra mim, o cabelo dele tá perfeito. Vou mudar a pose dele agora pra gente finalizar o review. Bora lá. Bom, o lance do abdômen incomoda um pouco em determinadas poses, tá? Poses que você não deixa o braço mais fechado, com a harpa mais junto, escondendo ali. Então vai acabar incomodando um pouco. Vai dar aquela sensação do peitoral e da cintura extremamente largos e a cinturinha ali de pilão. Então incomoda um pouco. Vou tirar meio ponto disso aí, tá? Outro ponto aqui que eu, pelo menos no meu, eu notei, que é a mãozinha de segurar a harpa, ela não é tão firme assim, não. Ela não segura igual do 1.0, não. Então, toma cuidado aí na pose que você for dar para a figure, de não ficar caindo. Pontos positivos da figure. A peça da perna ali com a peça da tornozeleira, né? É única, perfeito. Isso eu achei muito bacana. Não achei que a ombreira dele tenha ficado muito comprida. Não achei. Isso foi uma coisa que eu tô olhando aqui e não me incomodou. Pelo contrário, as ombreiras são muito bonitas, são proporcionais, achei isso legal. As faces são perfeitas. O cabelo, o molde do cabelo, eu não sou muito fã dos cabelos dos Zex. O cabelo tá bonito, tá bem desenhado, os traços. Tá legal pra caramba. A Bandai evoluiu bastante na questão dos moldes dos cabelos aí.
Figure bem estável, para em pé tranquilo. Não vi nenhuma peça que fica no cai-cai, diferente do próprio Odisseu, que veio com um grande problema. Então, aqui não trouxeram esse problema pro Mime. Graças a Deus. Minha nota para essa figure, eu vou tirar um ponto pela questão do abdômen ali, porque dependendo da pose, quebra bem a estética, né? Quebra bem a estética. Essa figura é 9,5. Para mim, até então, até o momento, eu coloco ela como o melhor guerreiro deus até o momento, até lançado. Vamos esperar o Seiyodin, que também faz parte do set, e o próprio Fenrir. O Fenrir tem tudo para ser uma das melhores figuras. Eu espero. Beleza, nota 9,5 para o Mime de Bennett Nash Santa Cloth Myth X. Depois eu vou fazer o comparativo com a versão 1.0 também, o Object e a Figure. Vocês vão ver tudo certinho. E para quem quiser comprar esse meme, vou deixar o link fixado aqui nos comentários, também na descrição, que eu peguei com ele e Fábio Cloth Myth. Já pego ele há bastante tempo, várias peças estou pegando com ele. Pode pegar tranquilamente, é bem de boa aí com as importações. E tá vindo mais itens aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seus comentários e comente aí o que vocês acharam do meme aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e até a próxima. Fui!